Enfim, a Elza estaria coordenando essa mesa, né? Então, vou convidar aqui a doutora Vânia Rude, que é diretora, né, de estudos da biodiversidade da Bifina, que é a Associação Brasileira de Química Fina, sediada lá no Rio de Janeiro. A Vânia também é da Centroflora, né, uma empresa do interior de São Paulo, que ela vai explicar melhor o que é essa empresa. E as pessoas que vêm participando, né, pelo lado empresarial desse debate, né, então já é uma parceira aí dessa tentativa de demonstrar tanto formas de implementar a lei quanto alguma visão de futuro sobre o que a gente espera de uma legislação. Um dos pontos que já está em consenso, né, que é essa da pesquisa científica acontecer só através de registro, como o sistema SISBio. Isso é um consenso que todos no Brasil já aceitaram. Então, pelo menos destravar a pesquisa científica, que você colocar a regra burocrática demais no início de um processo de pesquisa não é muito motivador, e que as regras um pouco, né, se dão mais lá quando a pesquisa tiver uma viabilidade mesmo, né, de virar produto. Então, um outro consenso que já existe é você ter dois campos só, pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, e acabar com a figura da bioprospecção, que eu acho que também já ajudaria bastante no entendimento de implementar uma legislação. Mas, sem delongas, eu passo aqui para a doutora Vânia, né, fazer a sua palestra, que com certeza irá nos, como é que eu vou dizer, permitir mais informações sobre o tema, né? E a visão empresarial que é sempre boa, já que estamos falando aqui do desenvolvimento da biotecnologia e até onde as políticas públicas são convergentes para impactar positivamente o desenvolvimento da biotecnologia ou não. Obrigada, Celeste. Boa tarde. A Celeste me pediu para eu vir aqui. A gente vai trazer um pouco uma visão de um novo marco legal, o que a gente gostaria de ver aí no Brasil, na mudança dessa legislação de acesso ao patrimônio genético. Para isso, também eu gostaria de passar um pouco antes sobre uma visão do setor industrial enquanto produção, o que a gente tem hoje de biodiversidade e onde a gente talvez deva olhar para chegar, né? Como transformar a biodiversidade em biotecnologia, parece bem fácil, né? E aí eu trago um pouco uma visão. Será que eu sempre coloquei hoje, ela estava fazendo a apresentação de final de semana, poxa, sempre coloco uma oportunidade no Brasil a parte de biodiversidade. Começo a me perguntar até que ponto isso é uma oportunidade ou a gente já não tem um dever de realmente viabilizar a valorização da nossa biodiversidade. A gente tem um contexto internacional em relação à Convenção de Biodiversidade, a gente tem que ter conservação das nossas áreas florestais e a valorização da biodiversidade vai viabilizar a manutenção de floresta em pé. A gente só vai ter floresta em pé nesse país se não tiver mais valor do que ela deitada. Isso passa pela biotecnologia, passa pelo acesso ao patrimônio genético. Então, num país, enquanto país mega diverso, nós temos que talvez mudar um pouco a ideologia do país, passar a promover o acesso ao patrimônio genético como uma obrigação nossa de valorizar as nossas florestas. E aí, sempre olhando pelo tripé da sustentabilidade, né, viabilizando de forma econômica isso. Se não for economicamente viável, isso não vai acontecer. Trabalhar a questão de forma adequadamente a questão ambiental, então olhando a parte de conservação, fundamental olhar a parte de uso sustentável. Não adianta ter um produto em escala industrial se eu não tiver uso sustentável para essa biodiversidade, está gerando problema depois. Olhar um pouco essa questão de repartição de benefícios para viabilizar o uso sustentável de biodiversidade e que esse eixo aí econômico venha para trazer também um desenvolvimento local. Quando a gente tem uma experiência aí razoável com manejo florestal no madeireiro, quando você vai para a Amazônia viabilizar um projeto de manejo em larga escala, você vai trabalhar com comunidades bastante carentes, bastante isoladas, com pouco conhecimento, fora da dinâmica de negócio. Então, uma nota fiscal já é algo complicado, você tem que trazer essas pessoas para a inclusão mesmo. Então, olhar de uma forma mais, de uma outra perspectiva, e quando a gente trava o acesso ao patrimônio genético, a gente já trava toda essa questão restante. Então, aí acho que a gente tem que
trazer um pouquinho do contexto internacional. A Convenção de Biodiversidade está base para toda essa discussão que a gente tem na medida provisória 2186 e que foi assinada no Rio de Janeiro em 92. E aí a gente tem também em 92 assinada a Convenção do Clima. Eu diria que uma vez que a gente consiga, como país, trabalhar a questão de conservação de uso sustentável das nossas biodiversidades, das nossas florestas, a gente vai fazendo um bom trabalho também para outra convenção que foi assinada no Rio de Janeiro em 92, que é a Convenção do Clima. O nosso maior problema como país, em termos de emissão de gás de efeito estufa, está realmente no desmatamento, no desflorestamento. Energia, a gente até tem um bom saldo. Então, no Brasil, essas convenções, a nossa ação está muito próxima uma convenção da outra. Bom, então na Convenção de Biodiversidade, que a gente tem lá em 92 vindo que os países reconhecem a soberania de cada país sobre o seu patrimônio genético, sobre a sua biodiversidade, ou seja, cada país vai criar a sua regra de como utilizar a sua biodiversidade. Reconhece também a existência do conhecimento tradicional associado à biodiversidade, isso de uma certa forma como uma propriedade intelectual, e cria um mecanismo chamado de repartição de benefícios, que ele inicialmente ele foi criado entre países. Então vamos pensar lá em 92, historicamente os países mega diversos que detêm a biodiversidade são países de baixa tecnologia, e os países que não tinham biodiversidade vinham explorar a biodiversidade, tinham os seus benefícios econômicos com essa exploração, e na Convenção de Biodiversidade os países mega diversos ficaram com o ônus da conservação. Então, era uma conta de chegada, bom, a gente ajuda de uma certa forma com recurso, e vocês têm a conta a pagar de conservação. Então, era um mecanismo econômico criado pela Convenção de Biodiversidade. Nós nacionalizamos esse conceito e dentro da medida provisória, que certo ou errado, a gente hoje tem que aplicar dentro do país o conceito também de repartição de benefícios. Talvez a maior repartição de benefícios seja a produção, enquanto país mega diverso, que se a gente tem um uso sustentável de biodiversidade, a gente dirá tributos a partir da produção. Então, se eu tiver, vamos pegar a borracha, a borracha saiu do Brasil, se a produção da borracha fosse toda no país, será que essa não era a melhor forma de repartição de benefícios em termos globais? E aí, quando a gente nacionalizou a legislação, a gente também manteve essa exigência de repartição de benefícios, mesmo quando toda a cadeia produtiva é feita no próprio país, como o acesso feito aqui. Então, isso só fica uma reflexão para a gente pensar se vier um novo marco legal que a gente gostaria de continuar com esse conceito, ou a gente deveria mudar. Dentro ainda da Convenção de Biodiversidade, nós temos três pilares, três grandes objetivos. Um é a conservação de biodiversidade, o outro é o uso sustentável de biodiversidade, e o terceiro, acesso e repartição de benefícios. Costumo sempre colocar que são três objetivos, a gente deveria sempre tentar trabalhá-los em paralelo, então, e sempre puder juntá-los. Então, sempre que a gente pensar em repartição de benefícios, a gente deve pensar em uso sustentável e conservação de biodiversidade também. E como transformar biodiversidade em biotecnologia? Isso passa por pesquisa, desenvolvimento e inovação. É um eixo fundamental. De fato, hoje a gente tem muito pouco conhecimento sobre a biodiversidade brasileira. Se a gente olhar nas gôndolas dos supermercados, nas farmácias, as linhas de cosméticos, biocombustíveis, todas as áreas aí que tem algum envolvimento com biodiversidade, a gente pode ver que muito pouco é a base da biodiversidade brasileira. A gente consome muito mais biodiversidade exótica do que a própria biodiversidade brasileira. Nosso prato do dia a dia é uma referência disso também. Então a gente precisa agregar conhecimento. E aí também, para a gente agregar conhecimento e chegar no produto, a gente tem que conhecer as regras regulatórias. E aí passa por diversas exigências. Então, uma Anvisa, Ministério da Agricultura, o que eu preciso, Para eu chegar no medicamento, quais são as etapas de pesquisa que eu tenho que seguir? Para eu chegar no registro de um alimento que eu tenho. E quando a gente estiver falando de biodiversidade, a gente também tem um CGEM.
Então, diria assim, que a gente já está acostumado com a Anvisa, talvez a gente tenha que se acostumar um pouquinho mais com o CGEM. Hoje é essa a realidade. Lógico, também o CGEM tem muita coisa a melhorar, mas é algo que não vai voltar, não vai deixar de existir. Pode melhorar, pode ser menos burocrático, há uma enorme oportunidade. Mas deixar de existir essa questão de acesso aos antibióticos não vai acontecer, porque vem, inclusive, uma questão internacional. É uma etapa a ser vencida. Tem a parte de patente, cultivar, educação geográfica, isso acho que é muito no dia a dia aí com vocês, né? Para a gente conseguir, a gente tem que também pensar em transposição de escala, principalmente na área de biotecnologia, a gente tem alguns gargalos importantes na área de infraestrutura para a transposição de escala. A questão do conhecimento tradicional, que dentro do nosso contexto aí é um grande desafio em relação, principalmente em relação à segurança jurídica, a gente vai falar um pouquinho disso. E tem diversas políticas públicas que podem, já têm feito bastante coisa em cima disso, mas que podem alavancar ainda mais para transformar a universidade em biotecnologia. E aí, acho que também como oportunidade de negócio, a questão da inovação incremental e inovação radical. A gente vê enquanto mercado, quanta oportunidade há em inovação incremental. Às vezes a gente olha muito radical para a universidade, mas na incremental a gente também, dentro do pouco que a gente conhece da Universidade Brasileira, eu diria, ali também a gente tem bastante coisa para fazer em termos de inovação incremental. E aí eu vou passar um pouco rapidamente alguns exemplos aí na área cosmética, né? A gente tem algo em relação à Universidade Brasileira, área farmacêutica, quanto que isso não gera de negócios na cadeia de valor, né? Então, quanto que isso não gera de impostos no país, quanto isso não gera de empregos, de desenvolvimento local, e outras indústrias também que passam pela questão de biodiversidade. Acho que, pensando em biotecnologia especificamente, uma área que eu vejo assim, na indústria que pouco se atentou para a questão da biodiversidade é a área que trabalha com micro-organismos. Parece que assim, isso não é comigo. Então, assim, eu falo muito tranquilamente isso sobre a indústria de extratos vegetais. Então, os meus clientes, de uma certa forma, eles conseguem entender que eles têm vinculação com essa legislação. Se você pega uma indústria que trabalha com micro-organismos, né, no seu processo produtivo, às vezes isso fica mais difícil. Às vezes o produto final dele não tem nenhuma vinculação com biodiversidade, mas ele está acessando dentro do processo produtivo dele. E também um outro exemplo na indústria química, né? Às vezes o comprador de um produto da indústria química, ele não tem nem ideia que a matéria-prima original vinha de biodiversidade. Então, um grande desafio que tem pela frente aí para outros setores que hoje nem imaginam que estão irregulares, têm passivos, a entender a legislação e se adequar. Fora a conta a pagar, às vezes, com o dono, né? E aí, tendo a indústria de base, então, é uma indústria que já foi muito forte no país no passado, e principalmente a indústria de insumos farmacêuticos ativos, ela praticamente foi disseminada aí na década de 70, 60, era uma indústria forte no país, e acho que é algo que a gente tem que voltar. Se a gente quer acessar a biodiversidade, passa por esse tipo de indústria, fortalecer então o uso de óleos essenciais, extratos vegetais, polpas de frutas, isso, e aí os IFAs da vida, né, os isolados, questão de padrão analítico, mudas de sementes, então tem várias indústrias que estão envolvidas aí. E lembrar que quando você tem depois um produto que veio da biodiversidade brasileira, ele gera trabalho de desenvolvimento rural, né? Ele tem um benefício lá no campo também. Então, exemplos aí de produções em agricultura familiar, e esse eu acho que é o que o Brasil precisa muito de manejo florestal no madeireiro. Nós precisamos conseguir viabilizar o manejo florestal no madeireiro nesse país. Se CGEM, acesso ao patrimônio genético, é um desafio, uma outra legislação quão pior é a parte de manejo florestal no madeireiro também. Então, aí, uma vez que você conseguir chegar na escala industrial, para você conseguir fazer isso, é mais fácil você realmente cortar a floresta e você manejá-la de forma
atender toda a documentação exigida do plano de manejo. Outra oportunidade que passa também dentro desse mercado, a questão das certificações, e aí eu dou destaque para essa chama Lâmpada do Comércio Ético, acho que talvez não seja muito do dia a dia de vocês, mas é uma visão interessante de como implementar a convenção de diversidade, questão de acesso, repartição de benefícios dentro de uma cadeia produtiva. Então, as empresas, como elas se adequam a isso. A parte passa muito pelo conhecimento regulatório, você vai utilizar um produto, né? Esse conhecimento regulatório ele vai te ajudar, né, a ter objetividade nas pesquisas, você realmente alcançar novos produtos. É um desafio você conhecer os regulatórios, lembrando que cada regulatório, cada país tem o seu regulatório, né? Então você vai olhar muito para o mercado que você quer atingir. E todo regulatório tem brechas e essas brechas podem se transformar em oportunidades também, né? Então, esse conhecimento dentro da indústria tem muito valor. Gosto de trazer essa imagem. Essa imagem que ela traz um pouco da visão geral, desde a parte do acesso, e aí se a gente for pensar em escala industrial, a gente tem o extrativismo ou cultivo, mas quando a gente tem na fase de bancada, a gente está com a coleta. E aí a gente vai para a fase do acesso ao patrimônio genético, que seria na parte de P&D aí, né? Se a gente pensar no acesso, essa fase de acesso na fase industrial, ela seria uma produção industrial. Quando você tem aí a transposição de escala, né? E lá no final você teria a produção realmente. Não há benefício maior do que você trabalhar isso ao longo da cadeia produtiva. Se a gente tivesse só uma oportunidade de ter o uso sustentável de repartição de benefícios, certamente a gente teria que escolher o uso sustentável. De nada adianta ter um produto com repartição de benefícios se ele faz um estrago durante o seu processo de produção. Então, também olhar a forma de como isso está sendo produzido como uma das etapas de repartição de benefícios é bastante importante. Mas as discussões que vieram à tona enquanto desenho de um novo marco legal, e aí passa acho que muito pela área de vocês. Por exemplo, se eu tenho um produto, foi feita a patente, foi feito o desenvolvimento, e eu trago isso para o país, para a produção ser feita aqui no Brasil. Não é interessante isso ser isso deveria de alguma forma ser contado como algo positivo, porque eu estou produzindo isso num outro país que não é o país provedor daquele material. E a partir dali eu estou gerando vários benefícios para o país, primeiro deles tributo, mas emprego, enfim, tem N benefícios, né? Além disso, se a matriz, né, de uma multinacional decidir trazer um centro de pesquisa para o país, isso não deveria ser entendido como repartição de benefícios? Eu, como setor industrial, digo que sim, porque eu quero mais gerar recursos humanos capacitados para fazer novos acessos ao patrimônio genético, quero ter algum parceiro dentro do país que possa fazer alguns tipos de pesquisa que talvez hoje eu não tenha condições, não tenha equipamento, ou enfim, isso é só ligar ciência e tecnologia do país, que é muito bom. Então, talvez a gente tenha que realmente ter algumas quebras de ideologia, sair um pouco do que a gente quer para frente, né? Pensar muito na cadeia produtiva mesmo, desses produtos que vão vir a partir da biodiversidade. Hoje, né, o atual marco legal, a gente tem uma segurança jurídica clara. Segurança jurídica traz, afasta o investimento. O setor privado, o maior problema para ele é a questão de segurança jurídica. Os conceitos da atual medida provisória são muito amplos e muito subjetivos, que permitem interpretações diversas. Se você perguntar para 5 pessoas que estão há muitos anos trabalhando com esse tema, sobre alguns pontos específicos, vão ter visões completamente diferentes. E nenhum deles está certo ou errado, porque a legislação permite essas diversas interpretações, porque os conceitos são fracos, eles são muito amplos. Então, talvez restringir os conceitos de acesso ao patrimônio genético, de conhecimento tradicional, do que é o patrimônio genético, seja bastante importante para todo mundo, todo o setor regulado, bater o olho e falar, eu me enquadro ou não me enquadro. Não precisa ter especialistas para falar muito do assunto. Todo mundo trabalha com o tema para conseguir entender a legislação. E aí, parte de conhecimento tradicional associado. A atual legislação,
todo acesso ao conhecimento tradicional, de uma certa forma, você pode estar incorrendo em insegurança jurídica. Se você fizer exatamente tudo que determina a legislação, infelizmente pode vir uma outra comunidade e ainda pleitear repartição de benefício sobre conhecimento enquanto co-detentor. Porque a legislação não enfrentou a questão do conhecimento tradicional difuso, a questão do conhecimento que existe mais do que uma comunidade. Então, isso traz insegurança jurídica para o sistema. Isso ainda não aconteceu, mas pode vir a acontecer. As diversas resoluções e orientações técnicas nos trazem insegurança, também muitas elas podem cair, ou elas podem vir de outras. Enfim, isso é intrínseco, essa insegurança jurídica, além de ter um processo custoso, processo para fazer, o processo para patrimônio genético é caro enquanto profissionais, que você precisa, logística para ir buscar autorização, termo de administração prévia, enfim. Ele é burocrático, demora, né, e é lento, e muitas vezes ele é quase impraticável. O desafio é tão grande, não se está projetando à toa tantos são irregulares, porque é difícil mesmo. São vários detalhezinhos que você tem que ir enfrentando. Somado a tudo isso, nós temos um IBAMA que tem, em alguns casos, a gente já observou um entendimento diverso do que o próprio CEGEM estabeleceu. Então, a insegurança jurídica é maior ainda, enquanto órgão fiscalizador tem um entendimento diverso do órgão regulador. E aí a gente observa isso na alteração dos sumos 1 e 2, inclusive com uma coisa que é assim, básica, né, que a gente não tem segurança jurídica, que é uma espécie brasileira. A gente tem casos de atuações aí que a gente discute que a espécie, inclusive, não é brasileira, é exótica. Então, assim, não deveria ter pelo menos um registro positivo do que é a biodiversidade brasileira, não sei. É um desafio que a gente nunca vai saber exatamente quando é a biodiversidade brasileira, né, sem, a gente mal a conhece, então, mas isso traz a segurança jurídica. Qual o reflexo da Operação Altos Fundos 1 e 2? Foi o afastamento de investimento nessa área. E aí eu revi sobre esse nosso dia a dia empresarial, de que não me mande de biodiversidade brasileira. Eu quero a amostra de plantas exóticas, né, de extratos advindos de plantas exóticas. O que está acontecendo? A gente não está gerando produtos, não faz a partir da biodiversidade brasileira, pesquisas estão paradas nessas áreas, então o setor privado não vai investir nessa área, isso é quase unânime assim, para se olhar a indústria. Muitas vezes me manda um documento falando que isso não é biodiversidade brasileira, chegamos num ponto que a gente está jogando contra nós mesmos, né? Essa legislação realmente afastou o investimento em biodiversidade brasileira. E, somado a tudo isso, a gente tem ainda o risco, e legítimo esse risco, né? Do NPI arquivar os processos com patentes advindas de biodiversidade brasileira, porque não apresentaram a autorização do pedido de acesso ao patrimônio genético. Então, esse é o contexto que nós estamos hoje. Esse marco legal, essa situação é simples, a gente vai conseguir, enquanto país mega diverso, acessar a diversidade, promover a nossa diversidade? Eu creio que não. Acho que chegou um momento que a gente ou revisa esse marco legal, ou realmente esquece de agregar valor à nossa diversidade, ou vamos não, porque essa opção a gente não tem enquanto indústria, né, mas será trabalhado realmente na ilegalidade, porque até um ponto muitas coisas você consegue adequar, mas o passivo disso é muito difícil de regularizar. Agora tem uma resolução, vamos ver qual vai ser o reflexo dessa resolução que está em abril, a gente ainda não sabe como é que ela vai se desdobrar, tomara que auxilie aí nas regularizações. A gente teve uma resolução no passado, essa resolução não trouxe praticamente nenhum efeito de regularização, porque uma vez que você protocola esse pedido de regularização, certamente junto você vai ganhar de brinde uma multa do IBAMA. Então, o que vale a pena, né? Hoje, acho que talvez nem 150 empresas foram autuadas, um universo de quantas aí que de alguma forma passam por esse processo. Então, infelizmente, essa é a realidade. E o que nós queremos enquanto país, né, em relação ao acesso ao patrimônio genético? Acho que nesse momento é isso que a gente tem que refletir e se posicionar perante os que nos representam. Né?
legal, que a gente tem discutido bastante na Bifina, mas a gente tem discutido com vários órgãos, estou nessa discussão aí há pelo menos uns 5, 7 anos, mais ou menos, tentando mudar essa legislação do país, então também não sou tão otimista de que amanhã a gente vai conseguir uma nova lei, mas a gente tem que tentar. Primeiro, trabalhar com conceitos bastante definidos. Sob o meu ponto de vista, quanto mais restritivos eles forem, né, mais delimitados, melhor. Infelizmente, não é a visão do governo, quanto mais amplo, para eles, eu acho que isso é melhor enquanto país. Vale lembrar que hoje a nossa biodiversidade, a gente só está destruindo ela, né? A gente não, então, assim, o novo marco legal tem que passar muito por uma valorização disso, né? Então, até que ponto você trabalhar conceitos amplos, você vai estar auxiliando alguma coisa, proteção do patrimônio brasileiro, sabe? Acho que isso a gente tem que refletir bastante. Então, definir a questão de patrimônio, o que é patrimônio genético, o que é acesso ao patrimônio genético, o que é conhecimento tradicional, quais são as suas modalidades, enfrentar a questão do conhecimento tradicional difuso, transfronteiriço, não querer se apropriar de coisas que não são brasileiras, então um patrimônio genético que veio de outro país, se ele adquirir características brasileiras, só se eu acessar essas características, porque isso é exceção para exceção. Com essas exceções, a gente traz segurança jurídica. Será que vale ampliar tanto o escopo em prol de tão poucas exceções? Ou várias vezes abrir mão um pouco disso? Enfim, pensar bastante nos conceitos. Pensar que essa legislação vai promover o acesso ao patrimônio genético. A atual legislação, na verdade, ela coíbe o acesso ao patrimônio genético. Eu acho que, para mim, assim, tem que ser radicalmente o oposto do que é atual. Se ela foi criada numa época para coibir uma pirataria, porque tinha uma empresa que estava vindo aqui, poxa, desculpa, não era naquela época, não estava ali, mas hoje eu diria assim, vamos fazer uma legislação para realmente atrair esse tipo de empresa para vir fazer isso aqui no Brasil. Acho que a visão deveria ser outra. Não é para proibir. Não, gente, a gente precisa mais de empresas que venham aqui e façam isso, agreguem valor, agreguem conhecimento. Como? Desde que venha carta de benefício, ok. Mas não impedir, não criar 10 mil barreiras para aí viabiliza mesmo. Então, assim, como fazer isso de uma forma adequada, que promova, que traga, gere valor para nós, né? E aí passa por algumas questões, né? A questão de anuência prévia dentro do Brasil. Vamos lá, a anuência prévia foi criada entre países. Então era, se um outro país, né, quiser fazer uma pesquisa com a universidade do país provedor, tem que pedir autorização para aquele país. Isso é anuência prévia. No Brasil, a legislação nacional traduziu isso, tem que pedir autorização para o dono da terra. Bom, o dono da terra pode ser, se for, a Maria Rosa colocou, né, pode ser por área de conservação, a União, o Estado ou o município. Vai negociar com a União, o Estado e o município. Não se fala mais nada, né? Bom, vamos pegar então um provedor privado, pode ser mais fácil. Vai ter titularidade na terra para você comprovar. Outra burocracia, dificuldade para a gente conseguir. Faz sentido, enquanto brasileiro, ter que pedir autorização para um outro brasileiro para fazer pesquisa, para desenvolver um produto? Não faz sentido, me desculpa, né? Faz sentido a gente ter que pedir autorização para o governo para fazer pesquisa, para produzir, se eu pago imposto, se eu estou registrado em algum órgão de pesquisa, na universidade? Não faz sentido. A gente precisa começar a mudar um pouco a visão em relação a isso, para como a gente vai realmente promover o acesso à biodiversidade. Esses questionamentos passam muito para mudar essa visão. Questão do incentivo fiscal. Bom, toda essa regra, imagina quanto isso não traz um custo a mais para você conseguir cumprir essa legislação. Então, no mínimo, isso deveria ser revertido em termos de imposto. Bom, posso tomar todo esse meu custo a bater de imposto. Se a gente pensar que a gente vai ter que fazer repartição de benefícios dentro do próprio país também, se a gente tem que fazer isso deveria talvez pensar numa questão do sistema de incentivo fiscal. Produzir no Brasil já é uma das produções mais caras, né? Pensar na questão como o processo poderia ser um sistema simplificado, então cadastro, enfim, se quer ter controle e comando, como é que a gente faz de uma forma mais simplificada e menos custosa possível. Mudança ideológica é fundamental. A gente tem
um ranço ideológico nesse assunto, a gente não olha que passa por aí a viabilidade de agregação de valor, de agregação de conhecimento. Então, precisamos ir trabalhando em todos os setores para a gente tentar mudar essa questão ideológica. Hoje, com a Rosa, eu falei de novo para ela, a questão de olhos, estratos e resolução 29. Olha, Rosa, você me desculpa, eu falo agora para você, mas falei para ela, não tinha nada de ribeirinho na época que a gente discutiu a resolução 29. Foi a indústria de extratos de óleos que foi lá conversar com o sujeito, do jeito que estava a legislação, modificação de produto ou processo é considerado acesso ao patrimônio genético. Dentro de uma indústria de extratos, você faz modificação de processo todos os dias. Porque se você sai de uma coisa que não é padronizada, que é a planta, para algo padronizado, você muda o processo. Você vai adequando, se você entrou com coisas diferentes, você vai ter que adequar o processo para sair com algo igual. Então, a gente foi, explicou, e saiu a resolução 29. Porque nada, só que tem um ranço ideológico, só para as comunidades. Você pode fazer uma lei para um tipo de uma forma, para outro de outra. Tem que, se você quiser, você tem que colocar isso especificamente. Como você talvez na agricultura familiar, você tem que fazer específico, você determina isso. Então, pensar um pouco nessa questão do ranço ideológico, a gente tem que ir trabalhando isso, e tem que trazer segurança jurídica, gente, para o investidor, para o pesquisador. É um absurdo o pesquisador estar com medo de fazer acesso à universidade. A gente não pode ter isso. É um absurdo um industrial querer receber a universidade brasileira. Passa pela indústria a valorização da universidade. A gente precisa promover isso. Então, enfim, é um desafio de um novo marco legal. Esse sistema precisa ser compatível com o ritmo da inovação. Eu não posso demorar 1 ano, 2 anos, 6 meses, que seja para conseguir uma autorização de acesso ao patrimônio genético. A inovação é rápida, né? E também não posso ficar abrindo 10 mil informações, porque também isso vai atrapalhar no sistema de patentes, isso vai atrapalhar na competitividade industrial. Eu não quero que o meu concorrente saiba o que eu estou querendo pesquisar. Isso é legítimo na indústria, isso é legítimo na academia. Enfim. A questão do TAP, então, né, repensar quem deve ser provedor, quem não deve, se isso deve só ir para uma esfera internacional, quando a gente for fazer entre países, né, e não entre empresas ou instituições que estão sediadas no Brasil. A questão do contrato de utilização e repartição de benefícios não pode ser uma coisa mais por adesão, vou fazer nesse sistema ou nesse, enfim, tentar simplificar o máximo possível. Não colocar 1000 regras que deve ter no contrato de repartição de benefícios, muitas vezes para negociar com uma comunidade que muitas vezes não tem o mínimo de conhecimento. E você tem que explicar, às vezes eu vejo 10, 15 páginas para explicar para uma pessoa, e vou lá, item por item, mas você chega no final, você já está, deixa eu assinar, a gente já tem uma relação de 10 anos aqui de fornecimento, confio em vocês, que é isso, sabe? Então, mas eu, enquanto empresa, tenho que colocar tudo lá, a questão vai chegar no CG e não vai ser aprovado, que faltava tal cláusula, faltava. A gente vai simplificar esse processo. Depósito de amostra é um desafio também que a gente tem. Em cada pesquisa, às vezes, a pesquisa nem vai dar andamento, nem vai adiante, a gente tem que voltar lá para cumprir essa exigência, porque a flor não dá todo mês, né? Então, às vezes, na época, o leque não estava, mas esse carro está ali para perfeitinho. Então, é um custo isso daqui também. Enfim, tem várias coisas a serem pensadas. Precisa baixar o custo de transação desses processos. Né? A gente tem que pensar que a gente está numa competitividade internacional. As regras do Brasil têm que ser inteligentes o suficiente para atrair investimento internacional. Se elas forem muito burocráticas, elas forem muito difíceis, esses investimentos internacionais vão para outros países que têm regras mais simplificadas. O Brasil tem muita biodiversidade, mas nem tudo que está aqui é endêmico. Aliás, o endemismo é exceção. Né? Então, temos sim, somos mega diversos, mas tem vários países mega diversos também. Se esses países mega diversos tiverem uma legislação mais interessante, certamente, enquanto investidor, eles vão seguir para um país que tem uma legislação melhor. Então, nossa legislação passa por aí. E algo que eu acho fundamental é legislar pela boa fé. Assim, mas e se fizerem isso? E se fizerem aquilo? Aí sai aquela legislação, uma coxa de retalho, tentando, né, só pensando pela má fé. E quem quer fazer direito não consegue fazer, porque tem tantas amarras, tantas dificuldades
propriedades, que é então acho que tem que pensar nisso também ao discutir essa nova legislação. E a questão da repartição de benefícios, olhando muito lá os objetivos da Convenção de Biodiversidade, então passar pelo uso sustentável da biodiversidade, auxiliar na questão da conservação da biodiversidade, lembrar que a repartição de benefícios não é um tributo, então, fundo nacional, né, mais contribuição para a União, desculpa, o setor industrial não aguenta mais. Então, sabe, a gente tem que, não é um bem da União, o patrimônio genético, então não cabe um tributo em cima disso. Então, tem algumas discussões que têm que ser feitas. Usar esse recurso realmente para promover aí a cadeia de abastecimento ou promover a conservação da biodiversidade. Usar isso como um desenvolvimento local das comunidades que são fornecedoras desse material genético. E algo também que é fundamental nesse novo marco legal é a regularização do passivo existente hoje no país. Eu diria assim que esse passivo é muito grande, muitos mesmo desconhecem que tem passivos. E aí, desde universidades, de pesquisas e indústrias. Sequer imaginam que tem passivos no seu portfólio, e tem. E aí precisa ser de uma forma que se atraia as empresas, os institutos de pesquisa para o sistema. E não requer, como está hoje, com medo de ir lá fazer uma regularização para ser autuado. Então, essa lógica precisa mudar. Por que tem esse medo? E é um medo legítimo. As primeiras empresas, as primeiras instituições, as primeiras empresas que foram lá, tentaram se regularizar no CEGEM, foram justamente as primeiras a serem autuadas. Não preciso dizer mais nada, é um contrassenso total. Passando aí pelo novo marco legal, a gente tem, em paralelo, acontecendo na discussão internacional, o protocolo de Nagoya. Ele foi assinado em 2010 no Japão. Criam regras e avanços na questão do cenário internacional de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. Ele só vai entrar em vigor quando 50 países ratificarem. Então, isso tinha uma expectativa que na COP passada entraria, estava longe disso. Acho que há um sonho de que na próxima COP, não sei também se for o ritmo brasileiro, os outros países, eu diria que vai ser difícil de ir em vigor na próxima COP, que é 2014. E com a entrada de vigor de Nagoya, o que acontece para a gente é que a biodiversidade exótica passa a ter regras também. Ou seja, a gente vai ter que buscar a autorização, como a Rosa falou, dos países que são os provedores daquele material genético. Então, assim, no futuro, o que a gente quer que vai ser mais fácil? A gente conhecer a legislação brasileira de um outro país. Essa é a realidade se quiser trabalhar com biodiversidade. Então, apesar da dificuldade, apesar que a gente sempre orienta enquanto empresa, para os nossos clientes, para os nossos associados também na Bifina, vamos nos adequar, vamos aprender o sistema, por mais difícil que ele seja, por mais custoso, desafiador, por todos os problemas que eles são. Apesar de todos os problemas, não vamos criar novos passivos. Talvez não seja tem que avaliar se vale a pena a regularização, pelo que já foi dito, mas não criem novos passivos. Entrem com pedido de autorização de pesquisa científica. Pesquisa científica não é tão difícil de... Dá para viver. Às vezes, se você não cria um passivo e você não trabalha com conhecimento tradicional, eu diria que é mais viável. Demora, né? Pode sofrer uma exigência ou outra, mas ainda dá para tocar. Não é por isso que a gente não tem uma grande oportunidade de melhoria na legislação. Mas não crie novos passivos, porque as pesquisas de vocês não vão ser compradas pelo setor empresarial, pelo setor industrial, se elas não estiverem adequadas pelas patentes, não vão ser revolucionadas. Isso é bastante, não vão ser nem concedidas, né? Então, o sistema está aí, a gente tem que se adequar. Agora, a gente também tem que, em paralelo, fazer um trabalho para a mudança desse marco legal. E aí, pensando um pouquinho de propriedade intelectual, uma das coisas que me vem à cabeça é se a gente não deveria pensar em indicação geográfica, talvez como um mecanismo que pudesse ajudar um pouco isso, enquanto repartição de benefícios também, enquanto anuência para acesso ao patrimônio genético, tentar fazer alguma intersecção aí entre essas convenções. Outros desafios, então, eu falei um pouquinho, né? Parte do manejo florestal,
benefícios fiscais para a inovação, a gente tem algumas coisas acontecendo, mas há uma oportunidade enorme de melhoria nessa legislação. E recursos humanos também, que desde entender essa legislação, recursos humanos na área de biotecnologia, a gente sabe o quanto a gente tem de desafios, não só de recursos humanos, de capacidade produtiva, equipamentos, enfim, tem uns bons desafios. Enquanto políticas públicas, eu deixo alguns. Política Nacional de Plantas Medicinais Federais, que eu acho um grande link com todo esse assunto de acesso ao patrimônio genético, principalmente ao conhecimento profissional associado. As PDPs que estão sendo estimuladas aqui no governo, muitas vezes elas viabilizam cadeias produtivas e a gente pode pensar um pouco isso em produtos da Universidade Brasileira. A legislação de produtos da sócio-universidade que garante preços mínimos, enfim, isso também está vinculado a essa legislação, fomenta a inovação. E dentro do Plano Brasil Maior, a parte da química verde, o desafio que a gente tem, entendo essa legislação do acesso ao patrimônio genético, como estimular essa questão da química verde com a biodiversidade brasileira. A saída dos brasileiros é pensar em biodiversidade exótica. Enquanto país, eu acho isso um contrassenso, mas é a realidade. Fica aí o meu contato, espero que seja também no final, né? Espero que tenha trazido uma visão um pouco diferente, mas que agregue para vocês uma visão sobre o acesso ao patrimônio genético.